Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Peço desculpa pela minha voz, eu tô, acho que, me curando de uma gripe que eu peguei recentemente, tá bom? Bom pessoal, o tema dessa semana, né, seria essa questão, né, de por que a gente tem medo de novos desafios e às vezes a resposta, ela parece muito simples em alguns momentos, né, a questão medo pelo medo, né, eu acho que seria um dos caminhos que acabam levando, mas na verdade o processo ele é um pouco mais complexo, tá? Ele tem a ver com as atitudes humanas, né? As nossas atitudes até de sobrevivência, um pouco do nosso instinto animal, tá? Então acho que o primeiro ponto que vem à tona seria a questão, vamos pegar pelo ponto mais primitivo, né? A questão, né, de sobrevivência, tá? Então a gente tem basicamente como instinto animal, né, a questão do ataque ou fuga, tá? Então quando você está naquele tipo de situação, você já deve ter percebido, né? Uma situação inesperada, tem pessoas que partem para cima, tem pessoas que fogem, né? Eu acho que até um exemplo que eu tinha dado alguma vez em alguns desses vídeos era quando chegar no ponto de ônibus e aí chega aqui duas pessoas de moto, assim, né, com capacete. Aí na hora que eles param ali, anunciam um assalto, algumas pessoas fogem, né? Outras pessoas ficam paralisadas, né, de medo aí nesse caso, e outras partem para cima, sem pensar, né? Então assim, é natural, cada pessoa tem um tipo de reação, tá? Esse seria um dos primeiros motivos, né? O segundo é a questão do receio, né? O receio do julgamento social, né? De não dar certo, né? Eventualmente, se não dá certo, você foi para aquele desafio, não deu certo, então existe o seu receio inicial e o julgamento social ao mesmo tempo. Tudo isso aí acaba entrando nesse mix, né? De conflitos naquilo que passa dentro da nossa cabeça e acaba entrando também como um ponto negativo, né? Para a gente poder ter esse receio com relação à questão. E o terceiro ponto aí, sim, a gente vai falar um pouco da questão, né? Da acomodação, de certa forma, né? Existe esse processo também que é um processo humano, né, de instinto animal ainda, que é preservar o máximo de energia, né, essa é uma realidade, tá? Não é natural para o ser humano ser tão ativo, tão criativo, buscar tantos desafios novos. O que eu falo é assim, ó, não existe isso, caso não existe. Existe sim algumas pessoas que têm esse tipo de característica, mas a grande maioria não. A grande maioria não. Voltando naquele primeiro exemplo, tá? Quando eu falei da questão do assalto, né, no ponto de ônibus, tá? Imagina que tenha 10 pessoas, né? Quando chega aquele momento onde é anunciado o assalto, né? Vamos lá, assim, 3 ou 4 fogem, tá? Talvez um, né, que partiria para cima, tá certo? A grande maioria fica parado, E esse ficar parado, ele é uma questão que, na verdade, não foi no efeito manada também, né? Ela ficou, de fato, parada, extasiada. Essa é uma reação animal, né, que a gente tem muitas vezes de economia, até a própria economia de energia que acaba acontecendo, né? Então, quando a gente não está com fome, a gente não procura comida, é natural, né? Não come só pela vontade de comer, na verdade come quando está com fome, né? Então são os pontos que realmente acabam acontecendo. Então acho que são esses 3 pontos que acabam realmente levando. E como que a gente consegue, né, se livrar dessa questão? Acho que o ponto principal é ter esse entendimento. Se aquilo, o momento que você está passando, se ele não está te incomodando, né? Se de alguma forma ela não acaba te incomodando. E a questão de pensar para frente, pensar de forma para o futuro, né? Porque o fato do momento que você está hoje, daqui a algum tempo, ele pode não ser o suficiente para aquilo que você quer mais, né? Então são os pontos que você precisa realmente começar a pensar para poder se planejar para esses próximos cenários que vão estar acontecendo. Então acho que esse é um tipo de detalhe, tá? E o medo, Cazu? E o receio? Como que ele funciona? O medo, ele vai existir, tá? Então o medo, de fato, ele vai continuar existindo. O ponto que ele acontece como ruptura é da gente conseguir dar um bypass no medo, né? Então a gente tem a nossa motivação, a nossa atividade, a nossa ativação, ela tem que ser maior do que o medo, tem que sobrepor a essa condição do medo. E aí que a gente consegue fazer esse movimento para poder sair daquele lugar que a gente estava até aquele momento, tá? Então são algumas questões, né? Olha que detalhe interessante, né? O porquê que a gente tem às vezes receio
de aceitar novos desafios, passa por tantas camadas, tantas situações diferentes, né? Então acho que o ponto que é importante que eu quis trazer esse vídeo para vocês é para você poder se identificar dentro desse cenário, né? E para você, se tá bom da forma como tá, também tudo bem, ok, tudo bem, não tem nenhum tipo de problema, tá certo? Agora se você gostaria de estar numa situação diferente, num tipo de vida diferente e não sabe às vezes por que que isso não está acontecendo, pensa um pouco nisso que a gente falou aqui nesse vídeo. Pode ser que ele te traga alguns insights, algumas formas diferentes de poder pensar, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Tenham todos uma excelente semana, que seja muito abençoada com muitas coisas boas. Vamos lá.